Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Minha irmã Vandinha, por parte de pai, veio morar comigo aos 9 anos. Eu não tinha muita intimidade nem conexão com ela. Para falar a verdade, eu a tinha visto apenas algumas vezes. Mas o meu pai insistiu e disse que já estava velho demais para cuidar da garota. E segundo ele, eu era a pessoa mais indicada para acolhê-la e que eu desempenharia muito bem esse papel. Sabe, eu estava passando por alguns problemas no meu casamento. Meu marido me traía e a mulher que ele estava tendo um caso era uma que se dizia minha amiga. Ninguém sabia, mas eu estava no fundo do poço, sobrevivendo aos trancos e barrancos. Até tentei comentar com o meu pai, mas ele simplesmente afirmou que os homens eram assim mesmo. E no final, eles sempre acabavam retornando para os seus lares e esposas. Porque, por mais que uma mulher na rua fosse sensacional, ela não era nem 10% da esposa. Confesso que a resposta do meu pai me causou raiva. Como assim? Os homens podiam agir da maneira errada e ainda depois de toda a dor causada na esposa, continuavam a desfrutar dos seus privilégios familiares? Não, definitivamente eu não havia nascido para ser Amélia. Por isso tomei a decisão de colocar um ponto final no meu casamento. Acreditem, eu recebi uma chuva de críticas, mas eu estava determinada a não dividir mais o mesmo teto com um traidor. César fez o showzinho dele. Chorou, disse que tinha sido apenas uma aventura, mas era a mim que ele amava. Mandou os meus irmãos conversarem comigo e até a minha sogra apareceu na minha casa pedindo para eu repensar. Mas eu não repensei. E depois que eu me mudei para um apartamento com a Vandinha, foi a melhor coisa que eu fiz. A minha vida deslanchou. Mas o César insistiu e várias vezes, ao chegar do trabalho, lá estava ele na entrada do prédio, olhos vermelhos de tanto chorar, suplicando por mais uma chance. E eu achava aquilo ridículo e pedi para ele parar de me procurar, pois eu não iria mais reatar. E para deixá-lo bastante irritado, eu falei que aquele esforço todo não era por conta do amor que ele sentia por mim, e sim pelas regalias que ele tinha. Afinal, ao meu lado, a vida dele era boa, e deixar de viver às minhas custas doía no bolso. O meu ex alegou que não era bem assim e que por mais que ele me amasse, jamais iria se humilhar novamente. E desde esse dia, ele nunca mais voltou a me procurar. Sabe, a Vandinha ficava em casa e as recomendações eram para que ela saísse da escola e permanecesse quieta dentro do apartamento. Mas eu cansei de chegar do trabalho e encontrá-la brincando com as outras crianças, o que me deixava furiosa. E imediatamente eu a chamava para dentro e não queria ouvir nenhuma de suas explicações. E ali eu desabafava tudo o que eu queria e muito mais. E afirmava que ela estava de favor e que quando vivíamos de favor,
Deveríamos agir exatamente como a dona da casa recomendava. E eu não conversava com a Wandinha, não demonstrava interesse em sua vida escolar, ou até mesmo como ela estava se sentindo depois da morte da sua mãe. E quando meu pai ligava para saber da menina, eu dizia que a responsabilidade em cuidar dela era dele e que eu queria minha liberdade de volta para poder viajar. E papai pedia para que eu mantivesse a calma diante da situação e que ele estava tentando alguém para ficar com ela. E a gente discutia porque a filha era dele e ele sempre queria transferir a responsabilidade da menina para terceiros. O bom da Wandinha é que ela era uma menina tranquila e quieta. Não me respondia e às vezes eu sentia até pena, mas eu não conseguia me aproximar dela. Era como se fôssemos duas pessoas estranhas. Eu trabalhava na parte comercial de uma empresa e isso me deixava sempre estressada, com os nervos à flor da pele. O ambiente era extremamente competitivo e as metas nem se falam, infinitas. E as constantes cobranças começaram a se transformar em um fardo difícil de carregar. E os desafios profissionais infiltravam cada vez mais na minha vida pessoal. E as minhas noites eram dominadas por pensamentos inquietantes sobre estratégias e resultados. Em um certo momento de estresse, de maneira inesperada, Wandinha me aconselhou a não permanecer naquele estado, alertando que eu poderia ter um ataque. E nesse instante perdi a cabeça e perguntei se ela estava desejando a minha morte ou me amaldiçoando. E mandei a minha irmã calar a boca. Sabe, depois que eu fui rude com ela, fiquei pensando que talvez eu a teria magoado, mas eu já tinha feito. E mesmo eu tendo falado cobras e lagartos para ela, minha irmãzinha ainda me pediu perdão, garantindo que nunca mais proferiria palavras daquele tipo. Mas o problema não era ela, era eu. Eu estava esgotada, me sentindo destruída por dentro. Sabe, devido à minha falta de equilíbrio emocional, acabei despejando todas as minhas frustrações na Wandinha. Na manhã seguinte, saí para o trabalho normalmente. Seguimos em silêncio como sempre e deixei a Wandinha na escola. E quando ela desceu do carro, eu falei para ela sair da escola e ir direto para casa. E a minha irmã apenas balançou a cabeça, concordando com a minha ordem, e eu continuei o meu caminho. Trabalhei normalmente e ao retornar para casa, já da rua mesmo, percebi que as luzes do apartamento estavam apagadas. E eu já pensei que a Wandinha devia estar brincando com as crianças do prédio. E como sempre, ela nunca ligava para o que eu dizia. Estacionei o carro na garagem, bufando, e subi o elevador irritada. Abri a porta do apartamento, acendi a luz e vi que tudo estava exatamente como tínhamos deixado pela manhã. Procurei pela mochila dela, mas não a encontrei. E surgiu a ideia de que ela nem tinha entrado em casa. Então desci para chamá-la. Falei com as crianças que costumava brincar com ela. E eles me informaram que não viram a minha irmã e até foram ao apartamento, tocaram a campainha, mas ela não apareceu. Inclusive pensaram que ela tinha ido para a casa do pai. E nesse momento a preocupação tomou conta de mim.
Liguei para o meu pai e durante a nossa conversa ele não mencionou que a Wandinha estava com ele. E diante disso, eu fui direto ao ponto e relatei que a Wandinha havia desaparecido e ninguém no prédio a havia visto. O meu pai ficou extremamente preocupado e veio até a minha casa. Juntos pensamos em todas as possibilidades e lugares onde ela poderia estar, mas infelizmente não tivemos sucesso. Amanheceu o dia e continuamos ligando para as pessoas, mas ninguém sabia do paradeiro da minha irmã. Então eu resolvi ir até a escola e conversar com a diretora e a professora. E elas me informaram que a Wandinha não tinha entrado na escola no dia anterior. E eu simplesmente nem consegui acreditar, pois eu mesma a havia deixado na porta. Confesso que eu senti um nó na garganta, pois a perplexidade da diretora e da professora só me deixaram ainda mais preocupada. As duas decidiram conversar com alguns alunos na esperança de encontrar alguma pista, mas ninguém viu a minha irmã. A notícia do desaparecimento dela se espalhou, gerando preocupação e uma mobilização para encontrá-la. A polícia foi acionada e a escola cooperou plenamente, fornecendo todas as informações possíveis. As horas passavam e a minha irmã continuava sumida, deixando todos apreensivos e desesperados. Sabe, naquela época eu não tinha fé em nada, não acreditava em Deus e considerava tudo ilusão e fantasia quando alguém mencionava que tinha experimentado um milagre. Mas quando eu me vi vulnerável, eu busquei a Deus. Esse Deus que para mim era tão distante e irreal. Sabe, a preocupação com a minha irmã foi tanta que eu me vi incapaz de continuar trabalhando e pedi uns dias de afastamento. E como eu era uma funcionária velha de casa e por também estar passando por um momento tão delicado, eles me concederam os dias solicitados. Eu saía todas as manhãs, percorria a pé o caminho de casa até a escola, esperando encontrar a minha irmã ao voltar. E em uma dessas ocasiões, olhei para o céu e disse: Senhor, me perdoa por ser tão distante e duvidar tanto. Me perdoa pela vez que eu pedi a cura da minha mãe e não aconteceu. Hoje eu entendo que o Senhor sabe de todas as coisas e sabia o que era bom para ela. No entanto, hoje eu gostaria de pedir que o Senhor trouxesse a Wandinha de volta para casa. E nesse instante eu chorei e me rasguei para Deus. As pessoas na rua me olhavam e notavam a minha aflição. E teve uma senhora que se aproximou preocupada, perguntando se eu estava bem. E eu respondi que estava procurando a minha irmã que tinha desaparecido. E ela se compadeceu e pediu para ver a foto dela e passar um número de contato caso ela a visse. Contudo, essa senhora, apesar da generosidade em ajudar, nunca mais a vi. Eu me senti impotente e sem contar que a culpa tomava conta de mim. E para piorar, o meu pai fez um infeliz comentário dizendo que se eu não tivesse maltratado a menina, ela não teria sumido. E como todo mundo quer ter razão e não culpa,
Eu também descasquei o pepino e afirmei que ele era uma porcaria de pai e que se acontecesse alguma coisa com a Wandinha, ele seria o único culpado, porque ao invés de cuidar da filha, empurrava ela para os outros. Papai não aceitou o meu jeito de falar com ele e por isso ele se afastou. Sabe, não foi fácil. Os dias pareciam intermináveis, as noites longas. E cada telefonema era o meu coração indo até a boca. Enquanto eu cochilava, sonhei que via minha irmã numa praça, que ficava em um outro bairro, que por sinal era muito perigosa. E quando eu despertei, fiquei em pânico. Pulei do sofá, peguei as chaves do meu carro e me dirigi àquela praça. Ao chegar, desci do carro e comecei a circular pelo local. Recebi muitos olhares, mas ninguém mexeu comigo. Como ainda era de tarde, a presença de outras pessoas na praça proporcionava certa tranquilidade. Como eu quase não circulava por aquele local, percebi que a praça estava muito abandonada, os bancos quebrados, sujeira aos montes e um cheiro insuportável de urina e fezes caracterizavam o ambiente. Inesperadamente, avistei uma garotinha que se assemelhava à Wandinha e, para minha surpresa, era realmente ela. E ao me perceber, ela chorou e disse com muita tristeza: "Eu só queria que a minha mãe estivesse aqui, porque para ela eu nunca fui um peso." Abracei a minha irmãzinha e disse que ela não era peso e que a mamãe dela estava com Deus, mas eu estava ali e tentaria ser a melhor irmã do mundo. Eu quis saber como ela tinha chegado àquele lugar e ela me explicou que vagou sem rumo até que cansou e decidiu se sentar em um dos bancos. E nesse momento apareceu um senhor e alertou sobre a periculosidade do local, mas garantiu que iria protegê-la, tanto de dia quanto de noite. O Senhor providenciou comida e água para ela e não deixou ninguém se aproximar. Curiosamente, as pessoas pareciam não notar a sua presença. Contudo, há meia hora atrás, o Senhor se despediu, informando que era a hora de retornar para casa e pediu que ela permanecesse sentada naquele banco, pois eu iria buscá-la. Para mim, aquela proteção era Deus. Retornamos para casa e eu entrei em contato com a delegacia, familiares, amigos e as pessoas que estavam envolvidas na busca. Wandinha teve avaliação profissional e as coisas foram se ajeitando. Papai apareceu em casa e pediu desculpas pelas palavras que proferiu. E eu também pedi perdão e decidimos recomeçar e seguir em frente. E a minha relação com a Wandinha mudou completamente. Eu não sabia mais viver sem a minha irmã. Eu estava sempre tentando agradá-la, porque eu queria que ela esquecesse que eu tinha sido rude. E um dia ela falou: "Berenice, não precisa ficar me agradando. Eu gosto de você do jeito que você é. Você é a melhor irmã do mundo." E quando eu tirei férias, perguntei para a Wandinha o que ela gostaria de fazer. E a minha irmã disse que queria muito conhecer a praia. Então eu aluguei o apartamento de um colega
pra gente ficar. E confesso que foi muito relaxante. A Wandinha me fez rir como nunca. Ela era uma criança comunicativa, fez amizade com os vizinhos e principalmente com um vendedor de pipas. Numa noite, ao caminharmos pelo centrinho, a Wandinha encontrou esse homem e os dois começaram a conversar, como velhos amigos. Foi então que a minha irmã soltou a seguinte pérola. Essa é a Berê, a minha irmã. Ela é solteira. A situação deixou tanto o rapaz quanto eu constrangidos. E para descontração, fomos convidadas a tomar uma taça de sorvete. Durante a nossa conversa, soube que ele se chamava Alanderson. Era solteiro, proprietário de uma loja de eletrônicos. Cuidava da mãe, que era cadeirante. E nos feriados prolongados, aproveitava para vender pipas e fazer um dinheiro extra. O homem demonstrou ser uma pessoa boa, especialmente pelo cuidado com a mãe. Trocamos números de telefone, mas infelizmente nos dias que se seguiram não conseguimos mais nos encontrar. Ele não aparecia para vender os pipas e durante a noite a chuva caía. Voltamos para casa e eu juro que nem mais passou pela minha cabeça o moço. Naquele momento eu estava focada em apenas ser feliz com a minha irmã. E a ideia de ter outro relacionamento estava totalmente fora de cogitação. As experiências anteriores, como o meu casamento com o César, o sofrimento que o meu pai fez a minha mãe passar e depois a mãe da Wandinha, haviam criado em mim uma perspectiva desconfiada em relação aos homens. E eu não queria sofrer novamente. Um sábado à noite, eu recebi o telefonema do Alanderson, que me deixou surpresa. Ele convidou eu e a Wandinha para um almoço. E quando eu comentei com ela, a minha irmã começou a implorar para eu dizer sim. E eu acabei aceitando o convite. E nós fomos almoçar com ele. E tivemos uma tarde maravilhosa. Depois desse almoço, tivemos vários outros. E um dia ele me convidou para ir à casa dele conhecer a sua mãe. E eu fui. A dona Lola era uma senhora super alto astral. E os dois tinham uma conexão fortíssima. O Alanderson chamava sua mãe de minha rainha e ela o chamava de meu príncipe. E quando a dona Lola me viu, afirmou que eu seria a princesa do castelo. E a palavra dela se cumpriu. Alanderson e eu nos casamos e juntos cuidamos de sua mãe. Além disso, ele também me auxiliou na criação e educação da Wandinha. Dona Lola faleceu 3 anos depois, quando viu o primeiro e único neto. Meu marido ficou profundamente abalado e retirá-lo daquela tristeza foi uma tarefa difícil. No entanto, aos poucos, depois que ele sonhou com a sua mãe, ele voltou a sorrir. O meu filho Nélio e a Wandinha desempenharam um papel fundamental em trazer a alegria de volta. Nosso pai faleceu tempos depois, mas antes morou comigo devido à idade avançada. Hoje Wandinha é assistente social, casada e mãe de uma menina linda. E eu tenho muito orgulho do que ela é e continuamos muito unidas. Durante muito tempo,
eu resisti à ideia de confiar em algo maior, algo divino. A fé em Deus parecia uma página arrancada, como se uma parte importante da minha história tivesse sido perdida. Mas no desenrolar dos acontecimentos, percebi uma mudança, onde Deus passou a ser a essência que está presente a cada respiração, me orientando com sabedoria a cada passo que eu dou.